você ficar, vou pedir pra você voltar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você me amar, vou pedir pra você gostar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, vivo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Te espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, vivo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, vivo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não é só dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, vivo ao mundo inteiro. Então quer dizer que vocês não querem amar, só querem dinheiro, né? Isso não leva a nada, não, gente. Ficar só dinheiro não leva a nada, não. Direito médico não é só dinheiro, não. Olha lá, hein? Ó, ó. Só querem dinheiro, só querem. Olha lá, hein? Abre o olho, pessoal. Bom, boa noite a todos. Deixa eu posicionar aqui melhor minha câmera. Apaguei aquela luz ali, acho que não está tão ruim, não. Bom, deixa eu tirar esse chat aqui, tirar isso aqui da música. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Pessoal que está aqui comigo de Ji-Paraná, Porto Velho, Humaitá, no Amazonas. Se tiver alguém de outro município, pode escrever aí que a gente vai falando e vai comentando. Boa noite, Agnes, Alain, Concilda, Eva, Fábio, Frank, Jocilene, Júlia, Kaline, Kathleen, Márcio, Matheus, Nicole, Samuel, Sara, Washington. Boa noite a todos. Começamos aqui mais uma aula nossa de Direito Médico e da Saúde. Como eu tenho que fazer sempre, é necessário uma revisão sempre do que foi visto na aula passada. Então, o que nós abordamos na última aula? Começamos a legislação SUS. E falei para vocês que antes da legislação SUS, antes da Constituição de 88, a saúde no Brasil ela era dividida, ela era disponibilizada para 3 tipos de brasileiros. Nós tínhamos 3 categorias de assistência à saúde. Assistência à saúde daquele que podia pagar o seu médico, a sua clínica particular. Assistência pública à saúde, mas só para aquele que tinha carteira de trabalho assinada. E a terceira categoria de atividade de assistência. Sem atividade e sem assistência.
Quem não tinha dinheiro, quem não tinha uma carteira assinada, tinha que se socorrer com um curandeiro, com um chá daqui, chá dali, ou um hospital, uma casa beneficente que fizesse um atendimento sem cobrar. Bom, mediante isso, nós tivemos a Constituição de 88, nos seus artigos 196 a 200, a gente tem o embrião do SUS, sendo que os principais artigos com relação a SUS são o artigo 196 ao 198. Nós vimos que o 198 fala de descentralização, atendimento integral, participação da comunidade. Vimos que a Lei Complementar 141 criou aquela ideia de que eu sempre falo em aula, gestor público falou que não tem dinheiro para a saúde, você pode dizer que ele é um mentiroso. E por quê? Porque a Lei Complementar 141 determinou que, além da Seguridade Social, o governo federal vai colocar na saúde 15% de tudo que ele arrecadou do PIB no ano passado. O Estado, 12% de tudo que ele arrecadou de imposto. E o município, 15% de tudo que ele arrecadou de imposto. Vimos que o artigo 3º da Lei Complementar fala aonde que o SUS pode colocar o dinheiro. Vimos no artigo 4º aonde o SUS não pode colocar dinheiro. Vimos que foi criada a ideia das contas fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e Fundo Municipal da Saúde, e que todo esse dinheiro é fiscalizado pelos tribunais de conta estaduais, Controladoria Geral da União, ou antigo TCU, e os conselhos de saúde que nós vamos ver hoje. Vimos a primeira lei orgânica do SUS, que é a 8080. Comentei com vocês, na minha opinião, o artigo mais importante é o 3º, que diz que a gente verifica os níveis de saúde de um país de acordo com a sua organização social e econômica. Vimos também a Lei 12.401, que traz a ideia da assistência terapêutica do SUS, a incorporação de tecnologia. Por que que isso é importante? Para que vocês tenham conhecimento. Quando o cliente sentar ali e começar a dizer que quer isso, queria pedir aquilo, eu quero o tratamento tal, eu quero usar o equipamento tal, você já tem o conhecimento para verificar se esse medicamento, se esse maquinário faz parte da listagem dos serviços e medicamentos do SUS. E vimos também os níveis de complexidade, que a gente vai falar muito neles hoje. Que o município ele fica obrigado a oferecer atenção básica, nível primário de saúde, também chamado de porta de entrada do SUS. O Estado fica com a média complexidade ou nível secundário de atenção, e a União fica com o nível terciário ou quaternário, também chamado de alta complexidade. Bom, com isso, a gente começa a nossa aula de hoje. Já somos aqui 24, muito boa noite a todos, bem-vindos. E qual o objetivo da nossa AFIA? Que vocês conheçam as novas, entre aspas, né, legislações do SUS. Qual é o meu objetivo? Que vocês conheçam a 8080, a 8142, que, na minha opinião, é a mais importante de todas, e que vocês conheçam a NOAS, que também é uma outra legislação SUS. Então, continuando a 8080, que nós vimos na aula passada, nós temos o artigo 14A. E ele traz a ideia da comissão intergestores bipartite e tripartite. O que são essas comissões? São fóruns de negociação e pactuação. Então, tudo que o município quiser fazer na saúde e que tenha a ver com o Estado, o secretário municipal e o secretário estadual de saúde conversarão numa comissão bipartite. Se o município
quiser, ou o Estado quiser, deixa eu usar o município que é melhor. Se o município quiser fazer alguma atividade que seja de competência da União, então a gente passa a ter a reunião tripartite, que é o secretário municipal, o secretário estadual e o ministro da Saúde. Nós vamos ver exemplo disso aqui hoje em aula. Então, o parágrafo único vai dizer que essas comissões bipartite e tripartite, intergestores, porque são os gestores da saúde, tá? Ela tem por objetivo decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada. Ou seja, as três esferas de poder, as duas secretarias e o Ministério da Saúde, eles vão compartilhar atendimentos. Então, o que seria obrigação de um ente vai passar para a atividade de outro ente. Mas tudo isso em conformidade com o plano de saúde. Então, o secretário de saúde municipal, estadual, o ministro da saúde tem que botar por escrito o que ele vai fazer naquele ano pela saúde. E tudo isso sempre sendo aprovado pelo Conselho de Saúde. Essas comissões, elas vão definir as diretrizes no âmbito Brasil, no âmbito regional e entre municípios sobre a organização da atenção, quer dizer, das redes de atenção e os serviços de saúde que vão ser prestados para a população. E, realmente, tendo uma conformidade, nós teremos uma integração de ações entre os três entes ou entre dois entes federados. Essas comissões, principalmente a bipartite, elas vão fixar as diretrizes, vão determinar, vão mostrar, vão... Está me faltando a palavra aqui. Vão determinar quais são as regiões de saúde, quais são as áreas que uma região de saúde, que um distrito sanitário atingirão, abrangerão. E também com relação à referência e contra-referência. E vejam que interessante para você usar para o seu cliente. Quando o cliente chega aqui e fala: ah, doutor Alexandre, eu tive um problema de saúde, acabei de falar com aqui agora, pelo telefone, sofreu um acidente, está sem trabalhar, está no hospital, quebrou a perna e o osso não cola, não isso, não aquilo. Bom, o cliente chegou, contou a história dele, ele teve um problema. Então, qual é o caso? Pegando desse rapaz que me ligou. Ele quebrou a perna, fratura exposta, motorista, fratura exposta num acidente de trânsito. Vai para o hospital municipal, o hospital municipal ele tem a capacidade de colocar o osso na posição. Quebrou a perna, fratura exposta, rompimento de tendão. Dificilmente o hospital municipal vai ter pessoal e equipamento apto para isso. Às vezes até tem, mas já é algo de média complexidade, que o atributo é estadual. Então, o que acontece? Esse paciente é estabilizado e vai para o hospital estadual, que é o caso desse cliente que me ligou agora. Vai para o hospital estadual. No hospital estadual é feita a cirurgia, coloca o osso no lugar, costura o tendão, arruma bonitinho. Só que não é só isso. Esse paciente, ele vai ter que fazer fisioterapia, ele vai ter que ter acompanhamento. Então, ele, quando sai do município dele, e aí deixa eu dar um exemplo, utilizando vocês aqui em aula. Vamos supor que eu estou em Ji-Paraná e precisei de um atendimento. Ji-Paraná não tem o atendimento, só tem lá em Porto Velho. Vocês me disseram, falta de conhecimento meu, mas a distância é 6 horas de estrada. Então, imagina, esse paciente aqui em Ji-Paraná é estabilizado, vai para Porto Velho. É feita a cirurgia, o atendimento. Tá beleza? Tá beleza. Tá perfeito? Tá perfeito.
Bom, mas você tem que fazer fisioterapia, tem acompanhamento. Ele não vai ficar longe de casa 1 mês, 2, 3 meses de fisioterapia. Não vai ficar longe de casa. Então, ele foi para Porto Velho com uma referência para a cirurgia. Foi feita a cirurgia. O fisioterapeuta vai passar uma atividade. Só que ele não pode ficar 3 meses aqui. Ele vai voltar para Ji-Paraná. Só que quando ele volta para Ji-Paraná, ele volta com a contrarreferência. Esse fisioterapeuta aqui vai passar minuciosamente todas as atividades que o paciente tem que fazer. E quando ele volta para Ji-Paraná, o que é a contrarreferência? É a explicação para, no hospital que ele foi atendido, fazerem esse acompanhamento, essa fisioterapia ou acompanhamento medicamentoso, o que quer que seja. Então, quando eu tenho a reunião bipartite, e isso pode acontecer num distrito sanitário, numa região de saúde. Então, eu vou de um município para outro. Quando eu volto para o meu município de origem, eu volto com a contrarreferência, ou seja, as atividades que eu tenho que fazer no meu município de origem. O 14b fala que existe um tal de CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, são os secretários estaduais de saúde, e o CONASENS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Eles vão ser os representantes nas reuniões, que a gente vai ver já já ali na frente, e nessas reuniões eles vão tratar das matérias referentes à saúde, o que é necessário em cada município, quais são as atividades e as funções sociais que eles estão realizando, para que possa haver trocas entre os gestores. Trocas de quê? De responsabilidade, de tipos de atendimentos. E aí começa. Ainda tem verba para a saúde. Mentiroso, safado, ordinário. O CONAS e o CONASENS vão receber dinheiro da União, do Fundo Nacional de Saúde, para custear as suas atividades. Então, dinheiro, nunca se esqueçam disso. Dinheiro nunca falta. Nunca. Agora, sobra é picareta. E aí, continuando, ainda na 8080, os artigos 16, 17 e 18 vão dizer o que cada ente da federação é responsável na área da saúde. Então, o SUS federal, Ministério da Saúde, ele é responsável pela formulação e implementação da política nacional de saúde, campanha do Zé Gotinha, campanha do isso, campanha do aquilo. Ele é o responsável pelo financiamento no âmbito nacional. Ele vai coordenar as redes nacionais de saúde e prover, atenção, cooperação técnica e financeira para estados e municípios. Então, por exemplo, o meu município, eu quero, e os municípios são obrigados, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, eles são obrigados a darem treinamentos constantes para os seus profissionais. Então, o SUS nacional, o que é a cooperação técnica? Dá treinamento para o médico, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem municipal. Conversem um dia com um profissional da saúde que seja vinculado ao SUS, que trabalhe em hospital público, eles têm acesso a um site, a uma área do site do Ministério da Saúde, onde eles podem fazer cursos. E desde a época da pandemia para cá, uma penca de cursos online. Então, isso é o quê? É cooperação técnica. A avaliação e controle das ações e serviços de saúde em âmbito nacional, desenvolvimento de políticas científicas e tecnológicas para o setor da saúde. Não fez? Deu ruim? Quem é que você processa?
o ministro da Saúde. É ele que vai estar no polo passivo. Então, você, por exemplo, você está advogando para um médico municipal do SUS que ele quer fazer um curso e o sistema, a plataforma não está autorizando, não está habilitando. Ação contra o ministro da Saúde. O Estado, o que o Estado é obrigado a fazer com relação ao SUS? O Estado é obrigado a promover a descentralização. O que é isso? O foco tem que ser o município, porque nós moramos nos municípios. Então, as atividades em saúde têm que ser descentralizadas para o município. Acompanhar, controlar e avaliar esta hierarquia dos hospitais, dos atendimentos, da referência e da contrarreferência. Ó, esse aqui está bom, esse aqui está ruim. Prestar apoio técnico e financeiro ao município e executar supletivamente, porque a obrigação é do município, as ações e serviços de saúde. Então, por exemplo, vamos supor que num município teve uma enchente, uma tragédia, um terremoto no Brasil, não é possível, um vulcão explodiu lá um vulcão. Vocês de Paraná, de Porto Velho, lugar bem. Um vulcão não saiu do nada, vulcão, apareceu lá um vulcão e entrou em erupção, coisas de Brasil. Então, uma tragédia. O município não está preparado para isso. Chama quem? O Estado. E aí ele vai executar supletivamente a assistência à saúde, porque a obrigação é do município. Coordenar em caráter complementar as ações, serviços de vigilância epidemiológico. Então, vejam, por que está aparecendo a palavrinha complementar, suplementar? Porque a obrigação vai ser sempre do município. Em caráter suplementar, executar, acompanhar, avaliar a política de insumos e equipamentos, identificar estabelecimentos hospitalares, olha lá, de referência para onde vai encaminhar. Então, o secretário estadual de saúde ele tem que saber aonde tem todas as especialidades dentro do estado dele, para na hora que for encaminhar um paciente, a gente vai ver já daqui a pouco, ele, o secretário de saúde, sabe, ó, em Ji-Paraná a especialidade é essa. Em Porto Velho a especialidade é essa. Então, ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento dessa informação. E quem vai informar ele? O secretário municipal de saúde. Coordenar a rede estadual de laboratório, hemocentros. Estabelecer em caráter suplementar controle e avaliação dos serviços de saúde. Formular e estabelecer padrões em caráter suplementar sobre o controle de qualidade, substâncias para consumo humano, colaborar com a União na vigilância de porto, aeroporto, fronteira. Quem faz isso é o governo federal. Mas vamos supor que houve uma greve, ou vamos supor que a fiscalização federal não consegue chegar. O Estado vai lá e fiscaliza. E importantíssimo, quando a gente morre, quando a gente fica doente, o SUS faz relatórios. Quantas pessoas morreram de uma determinada doença, quantas pessoas tiveram sarampo, esquistossomose, dengue, febre, isso, aquilo, são relatórios. Então, o Estado tem que receber esses relatórios dos municípios para saber o que está acontecendo. São os índices de morbidade e mortalidade. E aqui eu faço uma fofoca jurídica. Fofoca não, porque o homem não faz fofoca, né? Homem não faz fofoca, homem faz comentário maldoso sem intenção de magoar, tá? Não é fofoca. Aqui no Rio de Janeiro, tem uma coisa muito engraçada que acontece no final do ano e início de todo ano. Época de chuva, época de calor e dezembro a gente chega nas secretarias municipais de saúde, porque o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, principalmente a cidade do Rio, é um polo turístico.
Então, vem turista de tudo quanto é canto para cá. Misteriosamente, eu não sei, porque olha a fofoca jurídica, misteriosamente, em dezembro não tem caso nenhum de dengue. Zika, chikungunya, janeiro. Não tem caso nenhum, você não sabe de nada. Época de férias, turismo bombando. Fevereiro, carnaval. Esse ano o carnaval foi em março. Fevereiro, carnaval. Gente, cadê as estatísticas de dengue, zika, chikungunya? Mas não tem, ninguém fala. Aí vem março. Acabou o carnaval, o turistada foi embora, começa. Em dezembro, 5.000 casos, 2 mortes, em janeiro, não sei o quê. E aí começa a aparecer os indicadores. Quando acaba as férias, quando vai todo mundo embora, que vem os indicadores. Isso é fofoca. Não poderia ser assim. Deveria ir todo mês. Janeiro, fevereiro, tá, mas só aparece em março. Depois que a Gringolândia vai embora, a turistada vai embora, é que aparece. Então, o secretário estadual de saúde tinha que ter pulso firme. O município do Rio, cadê a morbidade aí? Cadê a mortalidade? Quantos ficaram infectados? Mas aqui, assim, misteriosamente, essas estatísticas, esses números só aparecem depois do carnaval. Deu ruim? Processo secretário estadual de saúde. E, por fim, o município. O que a Secretaria Municipal de Saúde tem que fazer? Olha lá, responsável pela execução da maioria das ações e serviços de saúde, porque nós moramos no município. É ela quem faz a gerência dos sistemas de saúde, é ela quem executa a vigilância de saúde, é ela quem implementa a política de saúde, é ela que colabora com o Estado e município. Deu ruim? Processo secretário municipal de saúde. E agora a gente começa a ver as mágicas. Como assim mágicas? Vamos lá. Planejamento e orçamento, que é a base para você ter uma administração boa. O artigo 36 da 8080, ela vai dizer que o planejamento e o orçamento do SUS, ele é ascendente. Então, ele começa no municipal, passa para o estadual e vai até o federal. Tem que ser ouvidos os seus órgãos deliberativos. O que é um órgão deliberativo? É o que decide. E, no caso aqui, é o Conselho de Saúde, que a gente vai ver já já. E esses órgãos deliberativos é que vão dizer qual é a necessidade de saúde de cada ente, como é que vai ter que ser a política de saúde daquele ente, e tudo baseado para receber din-din no plano de saúde do secretário municipal, estadual e ministro da Saúde. Também temos lá no artigo 36 o seguinte: os planos de saúde são a base da atividade. O secretário municipal, estadual e o ministro da Saúde não pode fazer nada se não tiver no plano de saúde. Vai fazer campanha de vacinação? Tem que botar no plano de saúde. Vacina do idoso? Plano de saúde. Vacina? Plano de saúde. Vai fazer mutirão da catarata? Plano de saúde. Mutirão da ortopedia? Plano de saúde. Não pode fazer nada que esteja fora do plano de saúde. E ele é escrito todo ano pelo secretário. É proibido, não pode fazer nenhuma ação que não esteja no plano de saúde, exceto no caso de emergência, tragédia, calamidade pública, aí esquece o plano e vai atender a emergência. Com isso, eu paro a 80-80. A gente agora entra na lei, na minha opinião, é a mais fantástica do SUS. Essa lei, quando funciona, o SUS é uma maravilha. Por quê? Eu sempre falo, o SUS é como se fosse um grande motor de várias rodas dentadas, engrenagens, uma encaixada na outra. E a rodinha principal dessa monte de rodas é a 8142. Ela é a principal. É ela que faz o sistema SUS funcionar. Então, se esse motorzinho, se essa rodinha gira, todo o sistema SUS funciona.
Se ela está engessada por picaretas, safados ordinários, nada funciona. E o que essa lei diz? E ela é uma lei piquititinha. É pequenininha, mas é eficaz. O que ela traz para a gente? Ela traz temas como a participação da comunidade na gestão do SUS e o financiamento das contas fundo a fundo. Então, ela começa já de sola. Lá no artigo 1º, ela vai dizer, ela tem como principal ponto o estabelecimento da participação popular nos conselhos e nas conferências de saúde. Então, está lá, artigo 1º, parágrafo 2º. O que é um conselho de saúde? É isso que faz o SUS funcionar. Você quer um SUS decente? É investir no conselho de saúde, com gente honesta. O que é esse conselho de saúde? É um órgão colegiado. Então, você entra neste órgão através de eleição. Depois que se cria o conselho de saúde, ele é permanente, não pode extinguir. E ele tem o caráter deliberativo, ou seja, ele dá ordem. É o Conselho de Saúde que manda nessa bagaça toda. Para esta porcaria funcionar, quem manda é o Conselho de Saúde. E ele é composto por representantes eleitos de forma paritária, ou seja, meio a meio. Metade dos seus gestores, dos seus eleitos, são governo, prestador de serviço e profissional de saúde. A outra metade são usuários. Então, vejam, lembrem na aula passada. Então, já somos aqui 44 alunos. E 43, né? Porque eu sou o 44 aqui. Então, ó, como eu gosto de fazer para acordar todo mundo. Pessoal que está... Quem está dormindo, acorda. Por quê? Ádila, Agnes, Ailton, Alain, Amilcar, Ana, Andressa, Alcilene, Brian, Bruno, Claudinei, Concilda, Douglas, Éder, Emily, Eva, Fábio, Fernando, Frank, Gessilane, Guilherme, Jennifer, Jocelene, Josilene, Júlia, Kaline, Camille, Kathleen, Kilisman, Márcio, Maíra, Matheus, Nicole, Rafaela, Raimunda, todo mundo aí presente? Olhem isso. Lembra da aula passada que eu falei de um município que o hospital foi descredenciado, que trancaram a Nossa Senhora atrás das grades? Naquele município, quem era conselho de saúde? Governo, secretário municipal de saúde. Prestador de serviço para a saúde. Quem era o prestador de serviço? O irmão do prefeito, que tinha uma empresa que vendia insumos. Quem era o profissional da saúde? Aquele nome que a gente viu ali passando, que eu pedi para vocês pesquisarem. O médico do hospital. Quem eram os usuários? A filha do prefeito, a irmã do secretário de saúde e a prima do prefeito. Esse era o conselho de saúde. Vocês acham que isso vai botar para funcionar? 43 anos prestando serviço para o SUS. 43 anos de quê? Falcatrua e picaretagem. Então, conselho de saúde é o que faz o SUS funcionar. O conselho, ele trabalha de que forma? Ele faz a formulação da estratégia. O que o município vai prestar de saúde? O conselho controla a execução dessa política, o que o secretário disse que ia fazer, então ele vai dar uma... o secretário está fazendo. Ih, não está fazendo, não. Inclusive no aspecto econômico e financeiro. E é mesmo, seu secretário, estamos atendendo 4.000 pessoas aqui por ano no nosso município de 14 mil. A gente precisa de mais verba. E a gente está liberando agora a aderência? Está liberando a aderência intestinal. Isso mesmo, eu fui lá e fiscalizei. Eu vi com meus próprios olhos que a terra há de comer.
Aí a gente começa a entender onde funciona e onde não funciona. As suas decisões são homologadas pelo chefe do poder. Quem é o chefe do poder no município? O prefeito. Então, olha que maravilha. E aqui eu trago alguns exemplos. O Conselho Nacional de Saúde, então a gente tem um conselho municipal, cada município tem um conselho de saúde, o Estado tem um Conselho Estadual de Saúde e a União tem um Conselho Nacional de Saúde. E aí, não sei se vocês já perceberam, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vira e mexe, eleição para Conselho Tutelar. Minha gente, aqui no Rio de Janeiro, o negócio é melhor do que ser candidato a vereador, prefeito, governo. É campanha na rua, o pessoal dando papelzinho para Conselho Tutelar. É eleição. Para Conselho de Saúde também é eleição. Algum de vocês aqui, algum de vocês, 44, já viram anúncio de eleição para Conselho de Saúde? Alguém já pensou em se candidatar? Sabia que existia isso? E aí, quando eu dou aula para profissional da saúde, eu falo, deixa eu voltar aqui. O melhor usuário para conselho de saúde é aquela pessoa que teve um ente, um parente que morreu, que foi mal atendido, que não teve o atendimento, que teve a mistanásia. Lembra lá da nossa aula da mistanásia? Esses são os melhores usuários. É esse pessoal que vai fiscalizar, que vai brigar, que vai bater de frente. Então, olha lá. Conselho Nacional de Saúde. Estão as regras para eleição no triênio 2024-2027. Agora, em 2024, teve ali, ó, eleições no Conselho Nacional de Saúde. Aqui no Rio de Janeiro, o Conselho Municipal de Saúde teve eleição. Olha lá, ó, Goiás, São Paulo, Conselho Estadual de Saúde aqui no Rio, ali foi a municipal. Olha lá, Ubatuba, Rio Preto, Jundiaí, Alegre, São Paulo Estadual, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Todo município tem que ter eleição. Só que ninguém fala, ninguém divulga. Por que será? Agora vai lá em Caetano do Sul, que a saúde pública lá é uma maravilha. Vai em Itaperuna, que a saúde é sensacional. Você tem eleição, você tem divulgação. Então, o dia que vocês forem promotores, no dia que vocês forem procuradores de município, não se esqueçam disso. Lembra do tio Alexandre? Briga pela saúde do teu município, porque você vai ter competência para isso e você vai ter uma coisa que os outros não têm: conhecimento. Continuando. E aí a gente tem a Conferência da Saúde. Então, nós temos o Conselho de Saúde e nós temos a conferência. O que é a conferência? É um espaço criado com o objetivo de avaliar a situação da saúde no Estado e na União. E vai propor diretrizes para as políticas de saúde nos níveis correspondentes, Estado e União. É realizada a cada 4 anos. Quando que o Conselho de Saúde se reúne? Ele bota lá na diretiva dele quando que eles vão se reunir. Toda semana? Todo mês? A cada 3 meses? Cada Conselho de Saúde decide e coloca no seu estatuto. Conselho de Saúde que funciona se reúne pelo menos uma vez por mês. Então, a conferência acontece a cada 4 anos. Quem chama, quem convoca é o conselho, é o Poder Executivo, o prefeito ou governador, o governador, ou o Conselho de Saúde, e pode fazer debates gerais ou específicos. E a gente está tendo muitos casos de saúde mental, saúde do trabalhador, está todo mundo banguela aqui. E olha só a microcefalia, olha a zika, olha a chikungunya, o que está acontecendo? Então, pode convocar uma reunião especial. Observação. E aí a gente começa a entender a safadeza. As conferências nacionais de saúde, elas acontecem depois das conferências estaduais.
que vão acontecer depois das conferências municipais ou regionais. E aí o que acontece? Vamos pegar aquele município que a gente viu na aula passada, que o Conselho de Saúde é só amigo. Esse Conselho de Saúde, de 6 pessoas, eles vão escolher um delegado para ir na reunião estadual. Então, todo o Conselho Municipal de Saúde escolhe um delegado para ir na reunião estadual. E aí vocês acham que esse delegado, dentre esses 6 amigos, vai lá para o estado falar mal da saúde do município? Ele vai lá para quê? Ele vai para dizer que precisa de mais dinheiro, que a saúde do município é maravilhosa, que está linda, que está ótima. E aí, nessa reunião estadual, onde vai ter o conselheiro de cada município, a reunião estadual escolhe um delegado para ir para a reunião nacional. E aí, se no município eu escolho um amigo safado, que vai para uma reunião estadual, se escolhe um amigo safado, vai chegar lá em Brasília, vai dizer que a saúde do município está ruim, que a saúde do estado está ruim. Então, vejam, a 8142, ela é a roda que faz todo o sistema funcionar. Se você tem delegados competentes aqui, o sistema funciona. Agora, se você só tem amigo e picareta, não funciona nada. A 8142 também prevê que, além desse pessoal todo que vai para a Conferência Nacional, também vai o representante dos secretários estaduais de saúde e o representante dos secretários municipais de saúde. Essas conferências e os conselhos, eles têm por objetivo organizar as normas de funcionamento definidas no regimento de cada um deles. E cada conselho aprova as suas contas. Então, vejam, o dinheiro do município para a saúde é aprovado por quem? Pelo Conselho de Saúde. E aí a gente começa a entender, mas não tem verba para a saúde. E aí você começa a ver por que nunca tem verba para a saúde em determinados municípios. Falando em dinheiro, vamos falar de financiamento. Então, o artigo 2º da 8142 fala que os recursos lá de Brasília, do Fundo Nacional de Saúde, vão ser alocados, vão ser divididos em. Então, o SUS, mas não tem verba para a saúde. O SUS federal, ele disponibiliza dinheiro para administração direta e indireta da saúde. Ele faz investimento na lei orçamentária de cada ente, aprovada pelo Congresso Nacional. Ele faz investimento no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Olha, nos próximos 5 anos a gente vai erradicar o câncer de mama, o câncer de colo de útero, o câncer do isso, da próstata. Por isso que a gente tem anualmente, hoje, campanha do câncer de mama, câncer de próstata, outubro rosa, novembro azul, não sei o que amarelo, não sei o que lilás. São esses planos quinquenais, feitos a cada 5 anos, para tentar erradicar problemas. O dinheiro federal também serve para cobrir as ações e serviços de saúde que vai ser implementado no município. A gente está com muito descolamento de aderência intestinal, a gente precisa de mais verba. E aí o SUS manda verba. A gente atendeu 4.300 pessoas no nosso município de 14 mil. Manda mais verba. Então, essa verba federal é para cobrir o dinheiro que o município não tem, que falta, e que o Conselho de Saúde dá o aval, e que a Conferência Estadual corroborou, disse que realmente precisa. Como acontecem esses repasses? O artigo 3º vai dizer que ele é de forma regular e automática. Precisou, o dinheiro desce pela caixinha. Mas precisou e comprovou, como é que comprova? Tem aqui 4.300 internações. É a prova, está provando.
Ah, mas o cara morreu. Tem 2 lá que morreu e continuava recebendo internado, mas tem que fiscalizar, né? Quem fiscaliza? O Conselho de Saúde. Quem é o Conselho de Saúde? Mulher, filho, papagaio, gato, amigo. E aí, essa é a fiscalização. E aí, importante, os recursos destinados aos municípios, então, desse dinheirão do SUS federal, 70% pelo menos é para os municípios. Mas não tem verba para a saúde do município está falida. Olha como o conhecimento muda a nossa visão e o nosso entendimento das coisas. Por isso que eu falo desse jeito debochado. Então, 70% do dinheiro, pelo menos, é para os municípios. E aí, se a gente for pensar de forma matemática, se 70% é para os municípios, 30% é para os estados. Mas não, tem uma pegadinha. Pelo menos 70%. Então, o SUS federal vai alocar, no mínimo, 70%. Mas aí a gente tem uma tragédia como no Sul no ano passado, em Porto Alegre, nos municípios. Então, o município precisou de mais dinheiro. Então, não é só 70%, vai ser 75%, 80%. E aí os estados vão receber menos. Por quê? Porque os municípios estão precisando de mais verba. Os municípios também podem criar consórcios para remanejar entre si as verbas. E isso é interessante quando a gente começar a falar de região da saúde. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um município, como eu falei na aula passada. Esse aqui tem muito idoso, então eu vou priorizar a gerontologia. Esse aqui tem muita criança, vou priorizar a pediatria. E esse aqui tem muita mulher, vou priorizar a obstetrícia, a saúde da mulher. Mas nesse município que a prioridade são mulheres, também tem idoso. Então, esse idoso ele vai ser atendido no município da gerontologia. Então, eu vou transferir o paciente e, quando ele for atendido aqui, a verba que seria para esse atendimento aqui do município vai para o que me atendeu. Se algum dia vocês virem um secretário de saúde dizer: ah, a gente aqui está sem dinheiro, porque, vou dar um exemplo, aqui a gente em Porto Velho está sem dinheiro porque a gente atende muita gente de Ji-Paraná. Atende Ji-Paraná? Parabéns! Sabe por que parabéns? Porque na hora que o dinheiro for fundo nacional, fundo estadual, opa, Porto Velho atendeu 20 de Ji-Paraná, então o dinheiro que iria para Ji-Paraná de 20 atendimentos, lembram da AIH da aula passada? Pelo CPF, mora em Ji-Paraná, mas foi atendido em Porto Velho, então aqueles 20 da AIH não vai para Ji-Paraná, vai para Porto Velho. Então não tem essa de que não tem dinheiro para a saúde porque atendeu outro munícipe. O consórcio é justamente para isso. E alguns conceitos com relação a financiamento. Existem 2 contas, 2 tipos de investimento, de dinheiros que o Ministério da Saúde manda. O primeiro dinheiro é para investimento. Então, é para o município ou o estado reformar, construir, comprar equipamento para a saúde. O município não tem dinheiro, mas ele quer botar um tomógrafo. O Ministério da Saúde manda a verba. E tem o de custeio, que é para provisão de material, para os insumos, para os serviços técnicos, por exemplo, manutenção, conserto. Então, são 2 tipos de dinheiros que vêm naqueles 70% que a gente acabou de ver. Bom, para eu receber esses dinheiros, o município e o estado têm que se habilitar. Então, o que ele precisa para se habilitar para receber esses dinheiros? Então, para receber o din-din, o município, o estado, o Distrito Federal tem que ter fundo de saúde, que é a conta. Tem que ter conselho de saúde funcionando. Tem que ter plano de saúde, o secretário tem que ter escrito lá. Tem que ter relatório de gestão. Recebi 1 milhão, comprei um tomógrafo de 1 milhão. Legal. Recebi 1 milhão,
comprei um tomógrafo lá na feira do Zomba lá, um tomógrafo usado, meia bala, meia bomba, que custou 100 mil reais. E os outros 900 mil? Fez o quê? Aí, caca, kikacá, pepé, pipite, evaporou, não sei, foi tomar um café e ainda não voltou. Aí, o parágrafo 4º do artigo 33 mete o cacete. É a chamada malversação, uso errado da verba pública. Tem que ter a contrapartida. E o que é a contrapartida? Isso é importantíssimo. O dia que vocês forem procuradores de município. Em 2014, 2015, aqui no estado do Rio, a gente teve uma chuva, uma tragédia que destruiu a região serrana. Municípios como Petrópolis, município imperial, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, São José do Rio Preto. Eu dava aula pela OAB nessa época e fui nesses municípios. Foi uma coisa muito triste. Você tinha dentro dos rios pedaços de casa, muita gente morta pelas ruas. A gente passou tinha corpo pela rua, pelos locais quando a água baixou. E por que eu conto isso? O que é a contrapartida? Então, teve uma tragédia da chuva, alagou tudo. Aquela população, aquele munícipe, ele perdeu tudo. Só que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a vida. Mas ele precisa beber água, ele precisa comer, ele precisa de roupa, porque ele só ficou com a roupa do corpo. Então, o que a Secretaria de Saúde faz? Ela precisa comprar água. Ela vai fazer um pedido para o governo federal lá, para aqueles 70% aumentar. Mas entre fazer o pedido, chegar no governo federal e esse dinheiro vir, bota aí pelo menos uma semana. Aí você vai chegar para o munícipe, o pessoal que está aí no ginásio, obrigado, ó, daqui a uma semana vocês vão beber água, vocês vão comer e vão ter roupa, tá? Fica todo mundo... Não é assim que funciona. Então, a prefeitura, ela precisa de uma verba urgente. O que ela faz? Eu preciso de R$ 1 milhão. Então, eu pego 100 mil da Secretaria de Esporte e Lazer, 100 mil da Secretaria de não sei o quê, 100 mil da Secretaria daqui, 100 mil dali, pego dinheiros de outras secretarias e uso para aquela emergência. Quando chegar o dinheiro federal daqui a uma semana, eu faço a contrapartida. Eu devolvo para as secretarias esses dinheiros. Faltou verba, não tem na Secretaria de Saúde, eu pego de outras secretarias. Quando vem a verba federal, eu devolvo. E por que eu conto isso da tragédia aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio? Porque quando chegou o dinheiro federal, o que mais teve foi secretário de saúde sendo preso. O dinheiro chegou, e aí aquela música da Gal Costa. Onde está o dinheiro? O gato comeu, e ninguém viu, o gato comeu. O dinheiro sumiu, não devolveu para as secretarias. Olha que coisa, coisas assim só de Brasil que acontece. Então, além disso, o município e o estado têm que ter plano de cargo e salário dos seus profissionais da saúde. Não atendeu esses requisitos, se o município não atender esses requisitos, foi o que a gente viu na aula passada, o estado fecha a torneirinha e não vem mais dinheiro para o município enquanto ele não corrigiu o problema. É o que a gente viu lá na reportagem, 8 milhões, enquanto não devolver, não vai destrancar a santa lá do hospital. É o Estado que deu a falcatrua, então o SUS federal fecha a torneirinha do Estado. Só volta a receber dinheiro federal quando equalizar os problemas. E aí vem. Fraude no SUS. Verba desviada do SUS daria para fazer 1.439 unidades básicas e mais 24 unidades de pronto atendimento. Criar de 90, papapá, pepepé. E aí vejam, investigações administrativas do Ministério da Saúde e da Controladoria Geral da União apontam um desvio de 662 milhões do Fundo Nacional de Saúde. O prejuízo pode ser maior porque só se fiscalizou 2,5% da verba toda. Se em 2,5% tem 662 milhões de fraude, e aí a gente vê ali embaixo, o volume de dinheiro fiscalizado contrasta com a quantidade de desvios impunes, porque não teve como fiscalizar.
As fraudes incluem compra e pagamento irregular, olha lá, as 4.300 AIHs, superfaturamento, mas aqui não atende descolamento. Ah, mas bota lá, vamos lá. Desperdício de construção de hospital que não funciona, a gente vai ver um daqui a pouco, e a constatação de um médico que trabalha em 17 lugares ao mesmo tempo. Isso é SUS que não funciona. Quem tem que controlar? Conselho de Saúde. Quem tem que controlar? Quem tem que fiscalizar? Controladoria Geral da União. E aí, o SUS que funciona. Velejador sofre acidente vascular cerebral e está internado em Itaperuna. O velejador Dulter Monte Serra Mães, de 26 anos, está internado em Itaperuna, no norte fluminense. Ele sofreu um AVC em Búzios, foi medicado no hospital municipal e depois transferido para Itaperuna, onde há um hospital especializado. Isso são as regiões de saúde para atender vítimas de AVC, lá em Itaperuna. Ele deu entrada no hospital em Búzios com espasmo, foi submetido à tomografia, então verificou. Então, eu tenho uma região de saúde, que o secretário estadual de saúde sabe. Então, chegou em Búzios, ele teve um problema, o secretário municipal de saúde sabe que ele tem que ser transferido para onde? Para Itaperuna. E vejam, ele foi transferido de helicóptero, helicóptero do Corpo de Bombeiros. Isso é SUS que funciona. Foi para Itaperuna. Podia vir para o Rio de Janeiro? 2h30, 3 horas de carro, de ambulância? Podia. Itaperuna, 2h30, 3 horas de carro. A distância é praticamente a mesma, o tempo é praticamente o mesmo. Mas o Rio de Janeiro está inchado de atendimento. Lá tem mais vaga. Então, você manda para um lugar menos assoberbado. E aí, eu sou fã desse hospital. Sempre que eu vou dar aula em Itaperuna, eu passo lá. Eu conheci esse hospital em 2009. Em 2009, esse hospital já tinha lá na porta cirurgia bariátrica, chamando a população. Você que está com sobrepeso, isso, não sei o quê, faça atendimento aí, faça cirurgia bariátrica. Vocês já viram isso? O hospital chamar paciente lá fazia isso. Então, está ali uma breve história, começou em 25, homens ilustres de Itaperuna fundaram uma conferência. Olha aí o SUS, uma conferência que mantivesse um ambulatório para atendimento até a inauguração, foi construído com recursos da comunidade. Olha a comunidade participando. Olha o que é um conselho de saúde. No terreno cedido pela prefeitura, papapá, pepepé. O atual prédio do hospital foi construído pelo governo do estado, inicialmente para o hospital. Mas aí o governo desistiu, não tem o que fazer com isso. Aí, ó, é a bipartite. O Estado, você construiu um hospital aqui, mas isso aqui virou um elefante branco. Vamos transformar em coisa melhor? Vamos dar atendimento de média, de alta complexidade. Opa, alta complexidade. União, vem aqui, ó, vem cá. E aí você tem uma região de saúde funcionando. Vejam, hoje o hospital realiza cerca de 10.000 atendimentos por mês, tem 1.250 funcionários e é reconhecido no estado e nacionalmente como referência. Esse hospital ele atende pessoas do Espírito Santo, de Minas, porque a distância é menor. E aí, pessoal, vejam, esse é o hospital. Esse é um hospital público, SUS. O hospital tem um site onde você procura a especialidade para atendimento. Ah, eu preciso de um atendimento de oncologia geral. O hospital tem o nome dos profissionais médicos. Uma vez eu conversando com um dos diretores, ele falou que o plano deles, mas ainda não podia, tá ali o doutor Lorene Alcione, você clica no médico e aparece o currículo dele. Isso é SUS que funciona. Isso é Conselho de Saúde fiscalizando. Isso é a verba sendo bem empregada. E a última legislação que a gente vai ver hoje é a NOAS, é a Norma Operacional de Assistência à Saúde. E aí viram por que a 8142 é a engrenagem que faz essa bagaça toda funcionar? O que é a NOAS?
É uma legislação que foi criada para prover, para dar maior equidade nos dinheiros disponibilizados, aumentar o acesso da população em todos os níveis de atenção. A NOAS vai trazer o princípio da regionalização, que está lá no 198 da Constituição, através de 3 grupos de estratégias que vão funcionar entre si. A primeira dessas estratégias é a elaboração de um plano diretor de regionalização, aonde a comissão bipartite, secretário municipal e estadual, vão criar regiões de saúde. Olha, esse município atende essa especialidade, aquele atende aquela, porque vejam, vamos pegar municípios pequenos num estado. Aqui, o Rio de Janeiro, o estado do Rio, tem municípios grandes, mas também tem municípios pequenos, em sua maioria, municípios pequenos. E o município pequeno não vai ter capacidade para oferecer todos os tipos de atendimento. Então, o que se faz? Você qualifica municípios, ó, esse aqui é saúde da mulher, esse aqui é ortopedia, esse aqui é geriatria. E aí cria uma região no estado, naquela região eu tenho todos os tipos de atendimento. Então, a NOAS faz com que haja a ampliação da atenção básica. Então, a atenção básica, o hospital municipal que fazia o atendimento basicão, dor, febre, dor de cabeça, dá um melhoral, dá uma aspirina, vai para casa. Não, aquela atenção básica, ela é ampliada. O hospital municipal, ele passa a dar atendimento que o Estado daria, que a União daria. Olha o São José do Havaí, ele dá atendimento para quem teve um AVC, é um hospital municipal. Isso com qualidade e suficiência para a população. Sempre, olha ali, ó, atenção em saúde que deve ser ofertado em todos os municípios, em seu próprio território, com qualidade e suficiência para a população local e da região. A NOAS também fala que tem que haver mais investimento na ESF, Estratégia Saúde da Família, que a gente vai ver na próxima aula. O financiamento, o dinheiro para a região da saúde vem do governo federal. Mas não tem verba para a saúde. Mentiroso, safado, ordinário. Porque o dinheiro vem de Brasília. E é através de uma base per capita. Existe um tal de PAB, que é um valor fixo. Piso de atenção básica. Vamos ver melhor na próxima aula. Mas, por exemplo, todo ano o Ministério da Saúde diz: vamos pagar R$ 20 de PAB. Qual é a população de Itaperuna? 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, então, Itaperuna, você vai ganhar R$ 20 para cada paciente seu, para cada habitante. Então, 200 mil pacientes vezes 20, R$ 4 milhões para a saúde de Itaperuna. E aí, se você tem uma boa gestão, você tem um São José do Havaí que funciona maravilhosamente bem. Os repasses estão condicionados, não é só dar dinheiro, é condicionado ao desempenho na atenção básica. Então, ó, atendi 10 pessoas, as 10 morreram. Porra, que atendimento é esse? Atendi 10 pessoas, as 10 saíram com vida do hospital. Perfeito. Isso é um exemplo idiota que eu estou dando, mas é para vocês entenderem como funciona. Então, ele tem que ter desempenho. Ele garante o atendimento suficiente e com qualidade para toda aquela região. Ainda nesse primeiro ponto, eu tenho que garantir o nível de referência entre municípios, é a referência intermunicipal, então o município encaminha o paciente para outro município. Ó, essa especialidade eu não tenho, mas ali naquele município tem, então eu encaminho. Qualifica as regiões ou micro-regiões de saúde. Então, essa região aqui, ó, ela atende pediatria, geriatria, saúde da mulher, oncologia. Então, você vai garantir acesso para toda a população da região,
o mais próximo da sua residência a um grupo de especialidades de referência de atenção básica e de média complexidade. Então, ao invés de eu ter um hospital estadual, o Estado e a União constroem no município aquela entidade hospitalar e o município administra. E o município vai administrar laboratório, radiologia, ultrassonografia, atendimento psicoterápico, fisioterapia, odontologia. A média complexidade, que seria do Estado, o Estado vai dar ferramentas, mecanismos para que o município atenda à média complexidade, tudo isso pactuado entre os gestores bipartite, por termo de compromisso. Assinou, eu atendo o seu município e você atende o meu. As minhas especialidades são A, B, C e D. A sua é X, Y, Z. E a gestão estadual, o secretário estadual de saúde, ele coordena. Ele vai saber qual município pode encaminhar para quem, ele vai saber qual é o fluxo de referência. Olha, o município A está atendendo muito mais gente que o B, então, mais verba para ele. E tudo isso através do chamado CISREG. Eu vou ter a garantia e o acompanhamento, eu, secretário estadual de saúde, eu vou ter a garantia e o acompanhamento que o paciente foi tratado e voltou são e salvo para casa. Não morreu no meio do caminho nem no atendimento. E a alta complexidade, que é obrigação da União, a União ele transfere para o Estado e ou município aquele atendimento do hospital dele federal. Então, a União vai reformular a sua política de complexidade e custo para dar um acesso mais equânime para diminuir essas diferenças. Porque, vejam, o Hospital São José do Avaí faz atendimento de câncer. Câncer é alta complexidade, é obrigação da União. Então, se São José do Avaí atende câncer, por que o paciente vai vir aqui para o Rio de Janeiro para atender no Hospital Federal do Estado, o Hospital Federal aqui no estado, na cidade do Rio de Janeiro? Atende lá próximo da casa dele. Isso é região de saúde. Então, o gestor estadual, ele conversa e vai ter aprovado toda essa complexidade e custo com a comissão bipartite. A gestão municipal, se ela tiver alta complexidade, se ela se propor a fazer, como São José do Avaí, São Caetano do Sul, se ela se propõe a oferecer essa alta complexidade, ela tem que assegurar que vai oferecer daqui para frente e nunca vai poder voltar atrás. E por que ela não volta atrás? Porque ela vai ter um planejamento dessas verbas que vêm para o atendimento. Segundo ponto, é o fortalecimento das capacidades gestoras do SUS. O que é isso? É o compromisso entre os gestores. Eles vão deixar por escrito e assinado que eles vão encaminhar fluxo de referência, contra-referência. Ah, o meu município agora pode, eu estou tendo mais verba, eu agora posso atender uma outra complexidade. Ó, você que está atendendo pediatria, eu também vou atender, tá? Se quiser, deixa a sua pediatria comigo. São os consórcios de saúde. E a terceira, a atualização dos critérios e do processo de habilitação entre estados, municípios e a União. A NOAS também prevê a desabilitação, é fechar a torneirinha. É o hospital que a gente viu de Italva. Italva, ali ele estava numa região de saúde. Itaperuna, Italva, Campo dos Goitacazes e outros municípios. E a NOAS também prevê, como eu falei, fecha a torneirinha. Tem irregularidade? Vamos lá, fecha a torneira. É o hospital trancado. Só abre a torneirinha e só cai dinheiro quando sanar o problema.
Saúde suspende repasse de recursos a 12 municípios após identificadas as irregularidades. Portaria do Ministério da Saúde, publicada no dia 14, no Diário Oficial, ó, fechou a torneirinha, porque municípios como Pendências, Balsas, Axixá do Tocantins, Taquarama, Surubim, Manoel Urbano, Feliz Deserto, Sapucaia, aqui no Rio, Miracema, no Rio, Sítio Novo do Tocantins, Aparecida do Rio Negro e Brejinho de Nazaré, ó, falcatrua, fecha a torneirinha. A Controladoria Geral da União mandou fechar, o recurso fica suspenso ó, até as irregularidades descobertas serem sanadas. Não sanou? Torneirinha fechada. E aqui, veja, esse hospital foi construído pela Prefeitura de Paraíba do Sul, e eu adoro esses nomes bonitos, né? Olha lá, Hospital do Povo, adoro essa, Hospital do Povo. Então, Paraíba do Sul, município de Paraíba do Sul, constrói o Hospital do Povo. Hospital lá, bacana, bonitão. Só que o gestor esqueceu que não é só construir a porcaria do hospital, caceta. É construir o hospital, contratar médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, tem que comprar equipamento, insumo. Tem dinheiro para construir, mas não tem para manter. E agora? E agora é um elefante branco. E aí o que acontece? Paraíba do Sul chama o Estado, ó, eu construí um elefante branco. Quer para você? O Estado, isso aqui para mim não serve de nada. Reunião bipartite. Chama a União. Ô, União, vem cá, olha só, a gente está com esse elefante branco aqui. Quer para você? A União. Ah, interessante. Em vez de ser o Hospital do Povo, eu acho interessante, vocês concordam ou não, Estado e município, que a gente construa o hospital estadual. Olha lá, hospital estadual. Então, ó, era município, virou Estado. Estadual de Traumatologia e Ortopedia, Dona Lindu. Vocês sabem quem é a Dona Lindu? O Hospital Estadual de Traumatologia Dona Lindu, em Paraíba do Sul, com nome em homenagem à mãe do Lula, já realizou mais de 2.500 cirurgias ortopédicas. Então, o que é isso? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos o INTO, Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Você se quebrou, está com uma fratura, rompimento de tendão, coluna fraturada, tem que botar pino na coluna, vai para o INTO. Só que a fila está gigantesca. E aí o que o governo federal faz? Olha só, Estado, vou instrumentalizar esse hospital e ele vira referência no Vale do Paraíba. Então, em vez do pessoal ir para a capital a ser atendido, vai ser atendido aí. Topa, Estado? Topa, Paraíba do Sul? Topamos. Então, olha lá. E eu coloco um link para vocês verem depois, lá no final. Permitiu um aumento de 500% na produtividade de cirurgias. O que se fazia antes, 150 cirurgias por ano no estado do Rio, passou a ser 1.000 por mês. Então, isso é SUS que funciona. Um outro exemplo, e eu sou fã e já passei por isso. O governo de Minas investe 82,7 milhões na Macrosul. Desde 2013, Minas Gerais investiu 700 milhões em 132 hospitais. Então, o governo do estado botando dinheiro nos municípios, com recurso proveniente do Programa de Fortalecimento, de Melhoria, o PROOSP. Então, ele tem como objetivo a inclusão de hospitais que exercem papel regional e interregional. Então, eu tenho uma região Macro-Sul, Macro-Norte, Macro-Oeste, são regiões de saúde e que podem conversar. Então, com atendimento de qualidade, resolutividade, o mais próximo possível da residência do cidadão. Situado em Lavras, o Hospital Vaz Monteiro. No Hospital Vaz Monteiro, houve ampliação da UTI neonatal, que passou de 4 para 6 salas. O PROOSP se fundamenta em uma parceria entre o Estado e os hospitais públicos e filantrópicos que integram o programa os gestores municipais, prefeito e secretário,
assina com o município e o Estado que vão cumprir metas. Cumpriu meta, recebe dinheiro. E aí os municípios beneficiados, Alfenas, Guaxupé, Machado, Passos, em 2015, 2000, Réveillon de 2014 para 2015, estava eu em São Lourenço e a besta quadrada que vos fala resolveu descer uma tirolesa desativada. Dentro lá do Parque das Águas de São Lourenço, a anta aqui resolve subir. Não tem ninguém, a tirolesa está vazia. Ah, vou descer. Fui descer a tirolesa, despenquei e quebrei o tornozelo. Fui levado para o hospital de São Lourenço. Em São Lourenço, olha, aqui a gente não faz essa cirurgia. Está quebrado, quebrou, rompeu o tendão, o ligamento, vai ter que ir para Baipendi. Em Baipendi tem um atendimento de alta complexidade. Cheguei em Baipendi, detalhe, dia 31 de dezembro, ao meio-dia, eu caí e quebrei. Dia 31 de dezembro, às 3 horas da tarde, o médico já estava pedindo risco cirúrgico para me operar no mesmo dia. Eu falei, doutor, peraí, doutor. Doutor, para tudo. Ó, eu sou do Rio. Vai operar, eu tenho que ficar quanto tempo aqui? Ah, você vai ficar 4 dias aqui. Ó, doutor, não. Me manda para o Rio de Janeiro de volta, faz aí a referência que eu vou ser operado lá no Rio. Obrigado, valeu pela atenção. Por que eu conto isso? Porque já estava tudo preparado para a cirurgia. Isso é região de saúde. Isso é SUS que funciona. Aí está lá, ó, PSF, Programa Saúde da Família, saúde bucal, Corações de Baipendi. Então, em Baipendi, além de ter a cirurgia de alta complexidade, tem cardíaca. Então, são os municípios que encaminham um paciente para o outro. Olha a UTI lá do Vaz Monteiro. Eram 4, agora são 6. Você olha, isso parece uma UTI de hospital público? Olha a limpeza, olha que coisa fantástica. Então, isso é SUS que funciona. Funciona por quê? Porque você tem um conselho de saúde atuando e fiscalizando. Bom, pessoal, com isso eu encerro o que eu teria a passar para vocês. Temos ali os links. Vejam, tenham curiosidade. Vejam lá o São José do Havaí, o Dona Lindu. Vejam como é que é a eleição do Conselho de Saúde. Eu deixo aqui o QR Code para vocês posteriormente avaliarem as nossas aulas. Vou vir aqui e vou permitir aqui o som de vocês, quem quiser falar. Vou primeiro olhar aqui o chat, ver o que a gente tem de pergunta. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, direto de Porto Velho. Beleza, quem tá? Eva, beleza, Eva, vamos lá. Amilca, o Wellington, não é fofoca, é compartilhamento de informações com intuito educativo e informativo. Adorei essa, Wellington, vou tentar me lembrar. Samuel, o senhor é aluno também sempre, sempre, sempre. A gente aprende mais dando aula do que qualquer outra coisa. Todo mundo aqui, viu? Todo mundo acordado, é isso aí, tá certo, vamos lá. Todos alertas, isso mesmo. Como podemos fiscalizar esse conselho? Excelente pergunta. Eu queria que alguém perguntasse isso. Matheus, é chegar na Secretaria de Saúde, cadê o conselho? Aonde ele está? Quando que ele se reúne? Eu quero ir lá ver. Eu quero participar, eu quero me eleger, eu quero ser conselheiro de saúde. É público. A secretaria tem que dizer, tem que estar no site da Secretaria de Saúde, Matheus. O tio deles é fiscal. Como faço para fazer parte desse conselho como usuário? É isso, Amilcar. Você vê, as eleições foram agora, 2024 e 2027. Então, a próxima vai ser em 2027. É ficar antenado. Quando que vai ter eleição? Eu quero me candidatar. E você vai lá e se candidata como usuário, como paciente. Oxe, nunca ouvi falar disso, professor, mas sabia que... Mas aí é que está. Essa é a questão, Samuel. Aonde você tem SUS que funciona, a gente sabe de tudo isso. Aonde você não quer um SUS funcionando, onde você quer 4.300 AIHs numa população de 14 mil, ninguém sabe de nada. Nunca ouvi falar de política para conselho de saúde. Aí,
Aqui em Porto Velho teve eleição do Conselho Tutelar no ano passado. Parecia eleição para a prefeitura. Mas é, Wellington. Agora, ó, eu vou falar uma coisa. Não posso dizer pelos outros municípios, mas aqui no Rio de Janeiro, um conselheiro de saúde, ele recebe DAS 6. Aqui no Rio de Janeiro é R$ 8.000 por mês para ser conselheiro de saúde, tá? Por isso que ninguém divulga. Boa noite, Maria. Boa noite. Jocelene, professor, o remédio cloridrato de sertralina, que eu sei que para ansiedade, mas o que mais ele faz? Eu sei lá, não sei nada de remédio, não. Maria Noel, então realmente o hospital chamava para realizar cirurgia. É. Só uma dúvida. Muito top isso. Não, São José do Havaí, cara, ele é assim sensacional, cara. Ele é coisa de doido. Mãe do tal do Lula, amigo, que é a mãe do tal do Lula, mas não fala assim, não, senão a gente vai preso, não pode falar, né? Professor, não estou conseguindo fazer o agendamento da avaliação final. Gessilane, manda mensagem para a nossa tutora, a Rayane, que ela tem a possibilidade de fazer isso para você. Samuel, pensa que esse povo cuida tão bem da gente que eu acho que tem a filiação com a funerária. Ai, meu filho, não faz eu rir uma hora dessa. O Hospital de Amor é responsabilidade da União? É, Alex, deveria ser. Brian, infelizmente, na maioria dos interiores, uma grande parte dos conselheiros são marionetes do prefeito. É. E aí, Brian, a ideia dessas aulas nossas, quando eu dou aula principalmente para pessoal da saúde, é para instrumentalizar com conhecimento, cara. Conhecimento não ocupa espaço. Eu falo isso a vida inteira. A gente com conhecimento e uma coisa que vocês não podem ter nunca tirada da cabeça. Independente se você gosta do político A ou do político B, C, D, vocês serão em breve advogados. Advogado tem que conhecer a lei. E quando você conhece a lei, ninguém te segura. Então, Brian, a ideia é essa. Você conhecendo a lei, você sendo um advogado, você sendo um cidadão, você pode embarrear uma eleição para um conselho de saúde que não teve divulgação, porque ela tem que ser divulgada. Olha você impetrando um mandado de segurança contra a eleição do conselho. Maria Noélia, professor, suas aulas são muito dinâmicas e bem-humoradas. Isso é bom demais. Mas tem que ser assim, né? Gente, 9 horas da noite, se eu não fizer isso, está todo mundo dormindo. Samuel, cada secretaria para fiscalizar é criada em seu respectivo município ou é por estrada? Então, vamos lá, Samuel. O Conselho de Saúde, vou dar um exemplo. Acredito eu, tá? Porto Velho, Rio de Janeiro, que são cidades grandes, nós costumamos ter conselho de saúde no hospital, nada impede. Mas vamos supor que tenha só no município de Paraná, aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo ainda é grande, mas municípios pequenos, cada secretaria de saúde vai ter um conselho de saúde. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela é fiscalizada pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, se num município grande como o Rio, eu tenho vários hospitais e cada hospital tem o seu conselho de saúde, cada um deles pode e deve puxar a orelha do secretário de saúde quando a verba não está chegando. Essa é a fiscalização que funciona. Aqui em Porto Velho, Rondônia é o maior caos. Mas aí, Maria Noélia, vocês estão tendo instrumento para acabar com esse caos. Samuel, a mensagem tem que ser enviada para a professora por meio da caixa de entrada, gente, e não pelo chat. Não, mas pelo chat não, mas tem o e-mail, manda lá para o e-mail dela. Concilda, boa noite, boa noite. Qual o e-mail dela, da doutora da Rayane? E, Gessilane, eu não sei de cabeça não, mas na hora que você escreve ali no Canvas, Rayane, ele já traz para você. Pelo menos no meu ele funciona assim. Tem no Canvas, Samuel falou que tem no Canvas. Então, beleza. Pessoal, no chat respondi as perguntas. Aqui, ao vivo e a cores. Quem quiser abrir o microfone, manda bala.
sua ligação é muito importante para nós. Em breve atenderemos. Tarararararã, tarararã. E depois de 2 horas de tarararã, cai a ligação. Vamos lá, pessoal, não tem dúvidas? Sério? Bom, então, se não temos dúvidas, eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje. Vou desejar boa noite a todos. Ótimo final. Eita, escrevi final, não. Ótimo final de semana para vocês. Na semana que vem, eu que agradeço, Samuel. Vocês é que me fazem, se não são por vocês, não estaria passando esse conhecimento. Na semana que vem, nós teremos a nossa última aula de legislação SUS. E aí, a partir da outra semana, eu vou estar sempre online para tirar dúvida de vocês. Então, semana que vem, a nossa última aula de teoria. Não percam, porque tem informações muito boas para a gente, tá? Com relação às legislações SUS. Não deixem de assistir a próxima aula, tá? Samuel, te ligo na prova. Não, não tem como ligar na prova, Samuel. Aí o senhor me tira as dúvidas. Tá certo, eu tiro a dúvida, tá certo. Pessoal, vai passar muitas questões. Não, eu não sei como é que está esse semestre, mas no semestre passado tinha até um simulado que vocês poderiam fazer. Esse semestre não teve. Eu gerei 80 questões de múltipla escolha. Não tem nada diferente do que a gente viu nas apostilas. Eu chamo essas aulas de apostila. Deem uma olhada nas apostilas. Deem uma lida na apostila, que é tranquilo de fazer a prova. Tá? Pessoal, mais uma vez eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Semana que vem a gente se encontra novamente, tá? Tem ali o QR Code para avaliação. Avaliem, é o momento que vocês têm ali de esculachar, reclamar, que a nossa AFA está sempre junto, tá? Pessoal, boa noite para vocês. Até uma próxima. Semana que vem a gente está aí de volta, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.